seleção brasileira deveria ter só jogadores que atuam no Brasil. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Eu, particularmente, já ouvi e já li diversas vezes. Mas será que essa suposta seleção seria melhor do que a geral? Como seriam os 23 convocados? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de falar os meus 23 nomes, vale ressaltar que essa é uma lista opinativa, então vão ter algumas coisas que vocês vão discordar naturalmente e que são questões muito pessoais. Eu quero que vocês deixem nos comentários após o final e também vale ressaltar aqui que os meus critérios foram basicamente momento e histórico, então eu tentei dar um peso para as duas coisas, não só uma delas. E eu também não coloquei jogadores que estão lesionados no momento em que gravo esse vídeo, no dia 7 de novembro. Sem mais delongas então. Os meus 3 goleiros seriam John do Botafogo, Léo Jardim do Vasco e Hugo Souza do Corinthians. Léo Jardim talvez seja o goleiro mais constante ao longo do ano, até pelo time que atua também, ele é muito exigido e eu acho que ele fez defesas muito importantes, é um cara com muito reflexo, acho que ele é um excelente nome para estar nessa lista nossa. O Hugo Souza já é um cara mais promissor, ele ainda tem alguns momentos de irregularidade, algumas falhas aqui, ali, mas é um cara que você vê, é um dos goleiros que eu vejo com maior potencial que atua no futebol brasileiro, então eu também colocaria ele. E o John, líder do campeonato junto com o Botafogo, vive um excelente momento, acho que a gente tem que pesar isso também é um goleiro que faz muitas defesas, tem boa saída com os pés, no jogo aéreo, acho que o John também tá aí na lista desses 3 melhores do futebol brasileiro. Mas como eu disse, cara, você pode aqui tirar um desses e convocar o Everton do Palmeiras, o João Ricardo do Fortaleza, que para muitos é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tem o Fábio do Fluminense, se você não for considerar muito a idade, o Everson do Atlético, que não fez um primeiro semestre muito bom, no segundo está pegando muito, tem também o Rafael do São Paulo, que já foi convocado pelo Dorival, então assim, são nomes que cada hora um tá um pouco acima, outro tá um pouco abaixo. Ao meu ver, os 3 que eu citei são os 3 melhores nesse momento. Zagueiros, eu iria de Léo Ortiz do Flamengo, Murilo do Palmeiras, Thiago Silva do Fluminense e Vitor Reis do Palmeiras. Vamos lá, acho que Léo Ortiz e Thiago Silva não tem muita discussão, sinceramente. O Léo Ortiz jogando como volante, jogando como zagueiro, é um cara que entrega muita saída de bola, rápido, bom jogo aéreo, já esteve em outras listas da seleção brasileira. Acho, assim, um zagueiraço, não entendia como ele era reserva no Flamengo com o Tite, agora ele voltou, está jogando bem. E o Thiago Silva também poupa comentários. Tem gente que pede até, e assim, eu fico até na dúvida se ele ainda não poderia estar sendo convocado para a seleção, mesmo com todos os jogadores à disposição. Agora, o Vitor Reis é muito mais pensando no futuro, acho que é um cara muito promissor, já se fala que ele pode ser o zagueiro do futebol brasileiro vendido pelo maior valor. O Palmeiras quer fazer dele esse recorde aqui no futebol brasileiro, cara com muito potencial também, então acho que o Vitor Reis poderia entrar nessa lista. Agora eu fiquei na dúvida em relação ao Murilo, porque o Murilo voltou agora de lesão, mas é um cara muito confiável e pelo histórico dele, eu deixei ele na lista. Mas agora, se você quiser tirar o Murilo, a gente tem, por exemplo, o Rodrigo do Criciúma, que tem excelentes números, eu confesso que não acompanho muito, mas todas as estatísticas defensivas ele está num top 5, top 7 ali. O Gabriel Xavier do Bahia também já foi muito elogiado por muitos comentaristas. Léo Pereira e Fabrício Bruno do Flamengo, ambos altos e baixos na temporada, agora o Fabrício Bruno é reserva. O Léo Pereira acho que é um bom zagueiro, mas também não vejo esse nível todo dele. Tem o Lianco, que está começando a jogar bem agora pelo Atlético, fazendo uma função mais como zagueiro pela direita, além do João Marcelo, que virou reserva, depois voltou. Então, assim, esse quarto nome, deixo aberto para vocês aí escolherem quem desses vocês quiserem. Acho que é difícil fugir desses, não temos tantas opções assim. O Fabrício Bruno é quem vinha sendo convocado para a seleção, mas como ele virou reserva, acho difícil colocar ele nessa lista com 4 aqui. Mas Thiago Silva, Léo Ortiz e Vitor Reis, acho que vocês vão concordar comigo, porque são jogadores muito acima, ou então com muito potencial. O Thiago Silva, para mim, é o melhor disparado do futebol brasileiro. Impressionante a capacidade dele de defender bola aérea, de bloquear, interceptar. Ainda é um zagueiraço, mesmo com quase 40 anos, mesmo com 40 anos de idade. Meus laterais seriam William do Cruzeiro e Wesley do Flamengo na lateral direita, e Piton e Guilherme Arana na esquerda. Vamos lá, o William acho que também não tem muito o que contestar, o cara é o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, contribui muito com assistências e gols, talvez seja o segundo melhor jogador do Cruzeiro na temporada,
cara com muita liderança, já foi convocado para a seleção também. Então, acho que o William é o cara com maior potencial no futebol brasileiro para estar até mesmo na seleção principal. Acho que ataca muito bem, sabe defender, um cara que ganhou muita maturidade agora no Cruzeiro. Não vive um excelente momento, assim como o restante do time celeste, mas acho que ele é o melhor lateral direito disparado. O Wesley, eu fiquei bastante na dúvida, pensei outros nomes. Cara, vasculhei todos os times para ver se eu não tava esquecendo de ninguém, mas realmente não tem nenhuma unanimidade no futebol brasileiro. Você pode citar talvez o Mike do Palmeiras, o Marcos Rocha também do Palmeiras, mas, cara, acho que já viveram momentos melhores. O Paulo Henrique do Vasco é muito elogiado pelo poderio ofensivo, mas acho que falta técnica para ele. O Wesley seria uma convocação também pensando no futuro e acho que ele tem potencial para se tornar um grande jogador, por mais que ainda viva momentos de críticas. Acho que ele é o lateral que a gente tem, lateral direito, mais próximo daquilo que pode ser um grande jogador no futebol brasileiro. Então eu fecharia a lista com os dois. O Guilherme Arana também poupa comentários, sei que alguns têm até um pé atrás dele com ele na seleção brasileira, mas, cara, não tem jeito. O Arana jogando muito no Atlético, como lateral esquerdo, líder, cara, tem quase 10 assistências na temporada, mais de 5 gols. É a temporada que ele mais deu assistências na carreira dele. Então, é um lateral esquerdo com muito poderio ofensivo, que tem bom toque de bola, chega bem à linha de fundo, cruza bem. Acho o Arana completaço mesmo, poderia estar tranquilamente no futebol europeu. E o Piton tem excelentes números em 24, a galera do Vasco gosta muito dele. Sei que nenhum nome é unanimidade. Eu fiquei na dúvida aqui também entre ele, o Alex Telles e o Alexandro, que são jogadores mais experientes, mas eu falei, não, cara, vou colocar um jogador um pouco mais jovem, que poderia agregar algo diferente para a seleção brasileira. E o Piton tem 7 assistências e 6 gols em 2024. Também são excelentes números para um lateral esquerdo. Mas assim, se você quiser falar, pô, vamos convocar o Alexandro, que é um lateral um pouco mais construtor, beleza também. Acho que não foge muito desses 4 nomes aí. Meus volantes seriam Marlon Freitas do Botafogo, Gregory também do Botafogo, Caio Alexandre do Bahia e Gerson do Flamengo. Eu acho a dupla do Botafogo muito completa, ambos têm jogado muito em 2024. O Marlon Freitas é o segundo jogador com mais passes progressivos. O Marlon Freitas é o segundo jogador com mais passes progressivos no Campeonato Brasileiro. Ele tem 8 assistências na temporada. Já o Gregory é um excelente marcador, um pitbull, digamos assim. Ele entrega muito defensivamente, poderia ser esse primeiro volante da seleção aqui do futebol brasileiro tranquilamente. O Caio Alexandre é outro que progride muito bem com a bola, chega muito bem ao campo de ataque, tem 3 gols e 4 assistências. E o Gerson também acho que não precisa falar muito. O cara, craque do futebol brasileiro esse ano, fica entre ele, Luiz Henrique e Estevão, ao meu ver. O Pedro também disputava, mas se lesionou, infelizmente. O Gerson, que é o segundo jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro, protege muito bem a bola, conduz e jogando em diferentes funções, jogadoraço, não tem como deixar ele de fora. Meus meias é Matheus Pereira, do Cruzeiro, segundo jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Acho que é o cara mais diferente em termos de passe, de achar aquele último passe ali no terço final do campo. Gosto muito do Matheus Pereira, é um cara diferente pra gente ficar de olho até mesmo pra seleção, com todos os jogadores disponíveis. E o segundo nome, pela fase que tá vivendo, não tem como ser diferente. Alan Patrick, e aqui só pra falar alguns números dele. Ele é o terceiro com assistências esperadas. Ele tem 18 participações, isso no Campeonato Brasileiro. Ele tem 18 participações em gols na temporada. Ele é o jogador com mais chances criadas no Brasileiro e o primeiro em passes decisivos por partida. Cara, o que o Alan Patrick tá jogando, fez um golaço de falta recentemente, antes de eu gravar esse vídeo. O que o Alan Patrick tá jogando é enormidade. Já tem gente falando até para ele ser convocado como meia dessa seleção brasileira como um todo. Acho, assim, muito possível. Talvez hoje ele viva um momento melhor até do que o do Matheus Pereira, que não está no seu auge técnico, mas pela construção de toda a temporada eu não deixaria ele de fora. Outros nomes aqui, como meias, a gente poderia pensar no Ganso, que é um cara diferente, mas eu já fiz um vídeo aqui falando por que eu não convocaria o Ganso nesse momento. Temos o Veiga do Palmeiras, que voltou a jogar bem. Tem o Cauli, do Bahia, que esse ano está um pouco abaixo do ano passado. Everton Ribeiro também, que é sempre um nome, disputou a última Copa do Mundo, que é sempre um nome que a gente fica de olho. E como os volantes, eu poderia pensar também no Fernandinho e no Luiz Gustavo, que já jogaram pela seleção brasileira, mas eu acho que já passou o time deles. E o Ranieri, que teve um primeiro semestre muito bom, mas caiu de rendimento no segundo. Mas esses seriam meus 6 convocados no meio de campo. Atacantes, aqui pra mim foi talvez o mais tranquilo de montar nessa lista. Estevão do Palmeiras, artilheiro do Brasileiro, líder de assistência, jogador com mais participações e gols, o grande craque da próxima geração. Não tem como ficar de fora. Luiz Henrique, o outro ponta direita. Tamo mal de ponta direita, né? Luiz Henrique e Estevão, só isso. Também
poupa comentários. Luiz Henrique fazendo uma temporadaça pelo Botafogo. Como centroavantes, eu chamaria Igor Jesus e Hulk. Acho que o Igor também já demonstrou o poder dele de vestir a camisa da seleção brasileira, tanto é que foi convocado novamente pelo Dorival, um jogador para fazer o pivô. O Hulk, um cara diferente, com um bom chute, com excelente chute de fora da área, não vive o primor técnico, não vive, mas acho que pra gente ter nessa seleção, até mesmo pela falta de opções, eu iria com o Hulk. O Hulk ainda é o vice-artilheiro do brasileiro, sabe? Mesmo com a idade dele, acho que não poderia ficar de fora dessa seleção. E para fechar, os meus dois outros pontas, digamos assim, que são muito mais um segundo atacante, porque a gente não tem pontas esquerdas, porque a gente não tem um ponta pela esquerda que seja tão diferente. Acho que o cara que mais se aproxima disso é o Wesley, do Internacional, e o Lucas Moura, do São Paulo. Aqui o Wesley, para pegar alguns números também, ele teve uma péssima temporada pelo Cruzeiro, mas pelo Inter tá jogando muito. O Wesley ele é top 5 em dribles certos, para vocês terem noção. Ele é um cara que tem 9 gols e 2 assistências na temporada. Fez um golaço recentemente. Não consigo deixar ele de fora, justamente também por ser um jogador com característica mais de drible pela esquerda, que pode atuar por dentro. E o Lucas, um cara de muita condução, muito diferente, né, do drible, na armação de jogadas. Poderia também ser uma opção pela direita. Eu coloquei outros nomes aqui também, mas acho que estão um pouco abaixo. Paulinho, do Atlético, mas não poderia ser convocado nesse momento, porque ele tá jogando no sacrifício. O Scarpa também, do Atlético, que hoje vem jogando como um ponta-direita, mas muito abaixo de Estevão e Luiz Henrique. Luciano, do São Paulo, companheiro do Lucas, mas que, sabe, um pouco abaixo também desses. Agora, lesionados, por exemplo, se o Everton Cebolinha estivesse, poderia entrar nessa lista no lugar do Wesley, do Lucas Moura. O Pedro, do Flamengo, com certeza estaria nessa lista, e o Luiz Araújo também estava jogando muito. O trio de ataque aí do Flamengo que se lesionou, os três estavam jogando muito e poderiam estar nessa lista. Essa seria a convocação da seleção brasileira se tivéssemos jogadores apenas que atuam no Brasil. Acho que, se fosse o Dorival, provavelmente teria algumas mudanças, talvez, né, por questão de preferência, mas digamos que, sei lá, 18 nomes dessa lista estariam. Mas quero saber a opinião de vocês, quem faltou, quem vocês mudariam nessa lista. Lembrando que aqui foi muito mais uma projeção do que poderia ser a seleção brasileira, uma opinião, e não necessariamente seria isso. Mas deixem aí nos comentários, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.